A graça e a paz, amados irmãos. É motivo de grande alegria estarmos novamente reunidos com o intuito de louvar e de adorar o nosso maravilhoso Deus e conhecer um pouco mais sobre aquilo que Ele quer nos ensinar. O nosso pastor está neste momento no Nova Lima, como convidado para pregar no aniversário daquela congregação, e por essa razão fiquei encarregado hoje de trazer a palavra à amada igreja. É sempre motivo de alegria, amados irmãos, ser mensageiro da palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que nos enche de esperança. É a palavra do Senhor que faz nós olharmos ao redor e renovar a nossa esperança, sabendo que vivemos para uma outra realidade que não essa. Dito isso, eu quero convidar os amados irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Efésios. Faremos a leitura do versículo 10 até o versículo 20. Sob o título A Armadura de Deus, Efésios 6, de 10 a 20. Texto bastante conhecido da igreja. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Oremos, amados. Senhor nosso Deus, Pai querido, é em nome de Jesus, Pai, que nós nos prostramos diante da sua assombrosa presença, com os corações gratos, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pelo seu perdão, pelo seu amor por cada um de nós aqui. Uma porção da sua palavra foi lida, Senhor Deus. Nos ajude, Pai querido, a expor a sua palavra com fidelidade. Ao final, saiamos daqui mais conhecedores de Ti e dos seus planos em nossas vidas. Eu não tenho nada a oferecer aos meus irmãos, Senhor, mas me coloco nas suas mãos para ser instrumento da sua vontade e do seu Santo Espírito. Portanto, edifica-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O propósito da exposição da palavra hoje, amados irmãos, é encontrar as várias respostas que a Escritura dá para a seguinte pergunta: o que é a igreja? O que é igreja? Nós vamos olhar para o mundo, e hoje vivemos um mundo que está redefinindo velhas verdades e chamando coisas daquilo que não são. Em nossos dias enfrentamos a tentativa do mundo de redefinir verdades antigas. Essa conduta vem com um rótulo até bonito. A palavra é releitura. Há um esforço hercúleo para que aceitemos as novas definições como verdadeiras, quando na verdade são fraudulentas em essência. Perguntas simples e fáceis de responder, como: o que é um homem? Ou o que é uma mulher? Não podem ser respondidas com clareza, sem medo de ser até mesmo preso por isso.
A igreja não está imune a isto. Em nossos dias, eles querem redefinir o que é a igreja e o seu papel na sociedade. A pregação de hoje tem como foco responder biblicamente este questionamento. Afinal, somente o Senhor da igreja pode defini-la. Não é o mundo lá fora que vai dizer para a gente o que é igreja. Quando nós nos perguntamos o que é igreja, o que é ser um cristão, nós olhamos para as Sagradas Escrituras e é esta definição que nós abraçamos. Por mais que as modernidades do mundo queiram nos redefinir de maneira totalmente distinta do que somos. Mas a verdade é o que é igreja segundo a palavra de Deus, e esta é a única resposta que importa. Não importa a resposta que o mundo dará, mas sim a resposta que nosso Deus dará, porque Ele, como Criador de todas as coisas, também Ele é o definidor de todas as coisas. Ele define o que é cada uma das coisas na realidade. E ninguém tem autoridade para fazer o contrário. E quando o fazem, estão cometendo apenas uma fraude. Primeiro ponto. A igreja é fortalecida no Senhor. Versículos de 10 a 13. Perceba. Jamais se esqueça de que somos soldados de Cristo em território ocupado, cercado de hostilidade, ainda que nosso inimigo não seja seres humanos. As pessoas que não estão em Cristo são súditas do reino das trevas e combatem contra nós, aqueles que o Senhor chamou. Entenda, todas as pessoas que não estão em Cristo, todas as pessoas que não foram chamadas eficazmente ao Evangelho, podem ser usadas pelo inimigo para atrapalhar a nossa caminhada. Mas tais pessoas não são nossos inimigos. Elas estão sendo manipuladas por forças espirituais. Portanto, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas também não podemos ser ingênuos, amados. Se aquela pessoa, por mais que seja parente segundo o sangue, não está em Cristo, ela é um súdito do reino das trevas. Lembre-se, está claríssimo na Escritura que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Há apenas dois reinos. Ou você está no reino do Filho do amor de Deus, que é Cristo Jesus, ou você está no reino das trevas. E estando no reino das trevas, você faz o que o príncipe das trevas se agrada que você faça. Percebe? Todo aquele que não foi liberto, que não nasceu de novo, é súdito do inimigo de nossas almas. Mas percebo e eu repito, eles não são os nossos inimigos em primeiro momento, mas é usado pelo inimigo para nos atrapalhar. Perceba que nessa passagem, versículos 10 a 13, ele vai enfatizar que a nossa força está no Senhor. Perceba, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A ideia aqui é de você criar um bunker em Deus, de você ser cercado pela palavra de Deus como se fosse uma fortaleza. A palavra de Deus é o seu castelo forte. Você se cerca de muralhas da palavra do Senhor para se proteger nesse mundo tenebroso. Essa é a ideia de ser fortalecido no Senhor. Não é na nossa força, não é no meu querer, pelo contrário, é na força de Deus, é na força do Senhor. Lembre-se das palavras de Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele falou: eu vou para ti, contra ti na força do Senhor. Nós não agimos de acordo com a nossa força. Outra coisa importante que é dita no versículo 11: sem a armadura do Senhor, somos vulneráveis às ciladas do diabo. Perceba, a ordem é revestir-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para estar firme contra as ciladas do diabo. Toda a armadura. Você não pode escolher a parte que mais te agrada. Não pode faltar nenhuma parte da armadura de Deus. Você precisa se revestir de toda a armadura do Senhor. Ah, mas e se eu não me revestir? Você não estará firme contra as ciladas do inimigo e cairá em ventos de doutrinas e outras ciladas de nosso tempo. Hoje tem ciladas demais, amados. Devido às redes sociais, devido ao cúmulo de facilidade em encontrar um monte de falsas pregações que muitas vezes nós acreditamos ser pregação do Evangelho. Como mais para frente perceberemos que a verdadeira pregação do Evangelho ela está focada no céu, não na terra. Nós desejamos o céu, nós somos peregrinos em terra estranha, como foi dito na liturgia. Nós não pertencemos a este lugar, nós estamos de passagem.
Então não queira fazer morada permanente aqui. Você não é daqui. A sua cidadania é celestial. Estamos só passando. Cuidado para você não se apegar às coisas que o mundo oferece e achar que você pertence a este lugar. Você é apenas peregrino em terra estranha, como eu também o sou. Mas nós marchamos para aquela pátria. Qual pátria? Onde habita a justiça, onde de fato nós não queremos criar mini-reinos. Nossa alegria está no venha a nós o vosso reino. Nós queremos que Cristo reine plenamente, isso nos satisfará. Eu não preciso criar mini-reinos como muitos estão criando neste mundo. Não desejamos essas coisas. Jamais se esqueça, nossos inimigos não são pessoas, ainda que estas possam ser usadas para nos causar mal. Perceba, nosso inimigo não são as pessoas. Jamais combata pessoas. Seu alvo não são pessoas. Combata o verdadeiro inimigo, que são principados e potestades. E como eu farei isso? Praticando 3 hábitos cristãos que todo discípulo de Jesus precisa praticar. Todos, sem exceção. Do mais simples ao mais graduado. Cada um de nós precisa ter uma leitura da oração, leitura da palavra constante. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias. Não é só aqui. Todos os dias, para você se fortalecer no poder do Senhor, você precisa conhecer o seu Deus. Primeiro, leitura da palavra, depois, oração. Devemos orar e orar constantemente. Terceiro, praticar o jejum, ou seja, 3 hábitos de discípulo. Você leia a palavra, você ora e você jejua. São os hábitos da vida particular do cristão, do discípulo na sua individualidade. Aí tem um discípulo praticando da coletividade, como aqui estamos, reunidos para cultuar ao Senhor. É a comunhão e o partir do pão, como está escrito na palavra do Senhor. Mas perceba que você tem uma vida particular que precisa ser cuidada, zelada. Você precisa não ser negligente com o seu tempo e atenção em relação à palavra do Senhor. Não seja negligente, porque do contrário você ficará vulnerável. Segundo ponto, amados. A igreja é o exército de Cristo na terra, nos versículos 14 ao 18. O soldado de Cristo não deve se distrair com o que não faz parte da missão. Um soldado em guerra, ele não se distrai com aquilo que não faz parte da missão. Qual é a missão? A missão é pregar o Evangelho até Jesus voltar. A missão é crescer na imagem e semelhança com Cristo. O alvo nosso é esse. Eu chamo de gangorra, irmão. Ou você está conhecendo a Cristo, de um lado, ou você está fazendo Ele conhecido. Ou uma coisa ou outra. Ou você está ganhando almas para o Senhor, ou do outro lado, você está edificando almas para o Senhor. Você está numa ponta ou na outra da gangorra. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado que as Escrituras traz para todo aquele que o Senhor resgatou da sua vã maneira de viver. Não é opcional. Nós precisamos entender isso. Nós estamos em guerra. Simplesmente isso. Um soldado ucraniano não deseja ser bem tratado passeando num shopping em Moscou, porque ele sabe que está em guerra. É triste ver cristãos que ficam chateados porque o vizinho ou aquela pessoa que não conhece a Deus está brava com ele ou não convidou ele para uma coisa ou outra. Amados, nós estamos em guerra. É um território ocupado. Nós não somos daqui, o mundo nos odeia. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas porque sois meus, o mundo vos odiará. O mundo odiou o nosso Senhor, certamente odiará os discípulos deste mesmo Senhor. Não queira ser amado pelo mundo. É loucura você, enquanto discípulo de Jesus, desejar ser bem-vindo em lugares que Jesus não é bem-vindo. Ou desejar ser amado por pessoas que não amam a Jesus. Nós precisamos entender isso, irmãos, e deixar de ser ingênuos. Ah, mas é mãe, é pai, é irmão, segundo o sangue. Amados, a verdadeira família, biblicamente falando, é a família da fé. Os inimigos são da nossa própria casa quando estes não estão em Cristo. Eles se voltam contra nós. Lembre-se das palavras de Jesus, ele é muito claro. Não vim trazer paz, mas espada. A sogra vai se pôr contra a nora, pais vai se pôr contra filhos por causa do nome de Jesus.
Parece que esquecemos essa verdade simples e elementar na palavra e ficamos surpresos quando pessoas que deveriam nos amar nos hostilizam. Mas por que nos hostilizam? Porque nós representamos a Cristo Jesus. Somos sal e luz em um mundo de trevas, um mundo que detesta a luz, um mundo que ama a corrupção, um mundo que deseja ficar em trevas. Você certamente vai perturbar esse mundo. Entenda que temos dois frontes de combate. Tem um combate externo e o combate interno. Você tem dois inimigos. Tem o inimigo exterior e tem o inimigo interior. O inimigo interior é o nosso coração, amados. Cuidado com o seu coração. Não siga o seu coração. Você precisa pregar o seu coração, discipular o seu coração, ensinar a palavra de Deus para o seu coração. Seguir o seu coração vai te colocar em péssimos caminhos. Perceba que é necessário que você entenda isso. São duas lutas, o fronte externo e o interno. Não seja negligente com nenhum deles. Cuidado com o que o seu coração faz. Muitas vezes nós ouvimos o nosso coração falar e somos convencidos de que é Deus falando com a gente. Não, foi Deus, irmão, é de Deus. Eu senti no coração. O seu coração, assim como o meu, é enganoso e desesperadamente corrupto. Assim as Escrituras descrevem o nosso coração. Ele não é digno de confiança. Você precisa instruí-lo e ensiná-lo. Precisamos de toda a armadura de Deus e não somente de partes, como eu já disse. E lembre-se, são 6 peças. 6 peças, irmãos. Você tem a verdade, você tem a couraça da justiça, você tem o evangelho da paz, você tem o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas essas peças precisam estar em nós, sem exceção. Nós precisamos zelar por isso. E aqui eu chamo a atenção, amados, é muito triste encontrar cristãos que têm o hábito de mentir. Você encontra crente que tem o hábito de mentir e isso não o incomoda. Ele mente como se estivesse fazendo algo natural para ele. Mas na verdade, se você é filho de Deus, você não pode praticar a mentira. Porque a mentira é oriunda do diabo e aquele que mente é filho dele. São essas as palavras do Senhor Jesus. Às vezes, há casais que combinam mentira. Os dois combinam, eu confirmo isso, amor, confirma. E confirmam mentiras. Não façam isso, porque somos servos da verdade. Lembrando que ele vai anunciar em dupla cada uma das peças, porque a verdade anda junto com a justiça. Verdade e justiça andam junto. Não há justiça onde não há verdade. E sempre haverá justiça quando há verdade. Nas pequenas coisas. Nós temos um país extremamente corrupto, irmãos. Um país de uma monstruosidade em corrupção, de normalização da corrupção, e todos nós reclamamos dos nossos políticos, mas a verdade é que a base da corrupção está na base do país. As pessoas não respeitam uma fila nesse país, não têm a capacidade de respeitar uma fila, uma simples e singela fila, querem tirar vantagem em tudo. A corrupção não está lá em cima, a corrupção está na base. E até mesmo, infelizmente, dentro da igreja nominal você encontra isso também. Temos que combater isso. Durante o bom combate, mantenha-se vigilante e perseverante. Ore ao Senhor por todos os santos. Perceba o que ele vai dizer. Ele fala claramente. Ele fala com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda a perseverança. Ele fala claramente que nós precisamos suplicar ao Senhor por todos os santos e vigiar e ser perseverantes. Irmãos, é muito fácil ser perseverante quando se é cristão, porque nós lutamos batalhas que Jesus já venceu. Não dá para perder. Eu estava vendo o vídeo da igreja perseguida na Nigéria, irmãos. Eu vi um vídeo com mais de 100 pessoas se batizando. E me chamou muito a atenção porque há 2 dias atrás eles entraram em uma igreja e metralharam mais de 30 pessoas. 30 corpos espalhados dentro de uma igreja, vítimas de metralhadora. 2 dias depois, as pessoas que estavam sendo batizadas sabiam que há 2 dias atrás metralharam 30 pessoas. E eles estavam descendo as águas, sabendo que eles poderiam ser o próximo.
É necessária a ação de Deus para isso. Nenhum homem tem essa coragem, essa ousadia de se expor e estar disposto a morrer por causa do Evangelho. A perseguição na Nigéria já ceifou mais de 100 mil vidas de 2009 até 2021. 100 mil assassinatos. Esse ano nós já estamos em quase 9 mil. Mas você não vê uma nota de rodapé em lugar nenhum, ninguém se importa. Mas perceba, eles não estão perdendo, irmão. Porque a derrota em relação à fé se dá quando você nega a Jesus. Se você for morto professando a sua fé, você é um mártir e vai ter uma ressurreição melhor no céu. O Senhor nos ressuscitará primeiro se nós formos martirizados. É isso que esse livro maravilhoso vai ensinar. Portanto, sejamos vigilantes em relação a isso e perseverantes. Por quê? Porque o Senhor já venceu. Não dá para perder, amados. O Senhor já venceu. Aquele que está em Cristo é mais do que vencedor por causa do amor daquele que nos amou. O seu nome está no livro da vida. Professe a sua fé. E não importa se eles ceifarem a sua vida, morra com o nome de Jesus nos lábios. Não negue ele de maneira alguma. E não esqueça que aquele que negar o Senhor diante dos homens, Cristo nos negará diante do Pai. Portanto, essa aparente derrota é só aparente. Na verdade, aqueles homens que estão perdendo suas vidas por amor a Deus estão mais vivos do que nós. Porque lembre-se, está escrito, não é? Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Mas aquele que buscar ganhar a sua vida, perdê-la. Nós fomos chamados para entregar a própria vida. Mas isso é maravilhoso por quê? Porque tudo que ele pede e que ele manda a gente fazer, ele fez primeiro. Quando Cristo diz para nós entregarmos a nossa vida por amor a ele, ele fez primeiro. E nós podemos, confiantes, fazer a mesma coisa. Entenda, nós somos um só povo e servimos a um só Deus. Batalhe pela unidade da fé e rejeite tudo que fira esta unidade e o faça ferozmente. Cuidado com o amor denominacional. Não raras vezes isto é instrumento do maligno para comprometer a unidade do povo de Deus. Lembre-se da oração de Jesus em João 17. Ele foi muito claro e muito específico. Pai, que eles sejam um como nós somos um. Jesus orou para que nós sejamos unidade. É um só povo, irmãos. É um só povo. Orgulhos denominacionais, orgulhos de doutrinas, sabe? Essa ideia de a gente começar a ter essa ideia elitista, muitas vezes, de pensar que o irmão mais simples, o irmão com menos entendimento, o irmão que compreende menos a palavra de Deus, não é nosso irmão. Pelo contrário, é tão irmão quanto qualquer outro. O céu não é vestibular, o céu não é concurso público. A entrada no céu se dá por crer em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Então não pense que nós estamos... que o Senhor tem classe superior de crente, tem um super crente aqui, tem os crentes melhores ali. Não, irmãos, é um só povo. Povo este que foi comprado com o sangue de Cristo. Cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho. É muito fácil, irmão. Principalmente se nós temos uma doutrina sã, uma doutrina pura, temos uma busca verdadeira. A gente olhar para aquele irmão que está muitas vezes no engano e achar que somos superiores a ele. Não somos, jamais. O Senhor sabe disso, porque sem a graça de Deus somos todos condenados. É a graça de Deus quem nos salva, irmãos. Não é o nosso intelecto, não é o nosso saber e nem a quantidade de livros que lemos. Terceiro ponto, irmãos. A igreja é portadora do Evangelho de Deus. Ela é coluna e baluarte da verdade. Versículos 19 a 20. Olha a preocupação de Paulo. Ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Uma das coisas que mais me chama a atenção, irmãos, é que o apóstolo Paulo, em momento algum, pede oração para ser liberto das cadeias. Em momento algum, você pode ler todo o Novo Testamento, ele não pede oração para livrar ele daquele lugar. Pelo contrário, ele entende
que ele é um prisioneiro de Cristo e não de Roma. E ele quer apenas avançar o Evangelho. Ele não está preocupado com a própria pele. O que ele deseja é contribuir para que o Evangelho seja cada vez mais pregado. Ele pregou para toda a guarda pretoriana de Roma, não teria acesso àquela guarda que era a elite do exército de Roma, aqueles que protegiam o próprio imperador. Ele pregou para todos eles. E a maneira de pregar era assim, preso, mas na verdade mais livre do que os homens que estavam lá fora. Perceba, o alvo dele sempre foi o quê? O avanço do Evangelho. E nós? Nossas orações é para que o Evangelho avance, para que as pessoas que nos cercam, que não são salvas, se rendam ao Senhor. Qual é o alvo de nossas orações? Será que nós não temos que rever nossas orações, que estão sendo mesquinhas, e a gente está apresentando os nossos desejos para Ele? Será que a gente não tem uma lista de coisas que queremos que Deus abençoe? Será que a gente não tem um próprio plano para a nossa vida e clamamos para que Deus abençoe o nosso plano? Quando na verdade nós deveríamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor Deus, eu jogo fora todos os meus planos, eu quero fazer parte dos seus. Quais são os seus planos para a minha vida? O que tu desejas que eu faça, ó Senhor? Como eu posso ser usado para propagar a sua maravilhosa palavra? De que maneira eu posso contribuir para o avanço do teu reino? Essas são as perguntas que nós devemos fazer. Me inclua nos seus planos e nos seus projetos, ó Deus. Eu abro mão dos meus. Eu quero os seus projetos. Eu quero participar dos seus projetos. Que eu sei que os seus projetos vão ser todos concluídos se eu participar ou não. Porque Deus não tem necessidade nenhuma. O pedido de oração de Paulo retrata a sua prioridade. Ele não pede para ser liberto da prisão, ele apenas deseja pregar o Evangelho. Ele anseia por isso. Ele sempre soube que era prisioneiro de Cristo e não de Roma. Ele estava em missão oficial como embaixador do reino que não é deste mundo. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus: o meu reino não é deste mundo. Porque muitos de nós queremos reinos aqui, queremos grandeza aqui. Olhamos para as riquezas deste mundo e nos hipnotizamos com ela, quando na verdade deveríamos desprezá-las. Deveríamos ser desejosos do novo céu, da nova terra. É lá que nós queremos estar. É estranho quando eu vejo pessoas que afirmam servir a Deus e ímpios tendo os mesmos sonhos e desejos. Se somos nova criatura, criados em Cristo, como poesias de Deus, as afeições do nosso coração têm que ser diferentes daquela do ímpio. Como assim eu e o ímpio temos o mesmo desejo e o mesmo sonho? Tem algo muito errado. Porque as afeições e os desejos daqueles que são de Deus são diferentes das afeições e o desejo daqueles que servem às trevas. Não há concordância entre Cristo e Baal, amados. Nenhuma concordância. Assim também não há concordância entre os seus discípulos. Não pode haver. Entenda que pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo não é missão somente dos líderes, mas de todos os salvos em Cristo. Não é missão do pastor, dos presbíteros, dos diáconos. Não, irmãos. É todos nós. Nós somos cartas vivas, onde quer que vamos. Nós representamos a Cristo onde quer que estejamos. Do mais simples de nós até a pessoa mais instruída. Não é por isso que faz um ser mais ou menos, somos todos iguais. Mas representamos a pessoa do Senhor Jesus. Com benignidade, com bondade, manifestando o fruto do Espírito. Nós precisamos entender uma coisa, amados. A nossa missão de vida aqui é ser como Cristo é. É crescer na semelhança do Senhor Jesus. Quando foi a última vez que você e eu choramos porque não somos parecidos com Jesus? Quando foi que isso te incomodou? Quando foi que você olhou no espelho e viu tanto de você que você olhou e falou: ó Senhor, há tanto de mim em mim, eu gostaria que tivesse tanto de Ti em mim, Senhor. Retira-me de mim e faça com que Cristo viva em mim, não mais eu, como está escrito nas palavras do próprio apóstolo Paulo. Você tem desejo que Cristo viva através da sua vida? Essa é sua meta, é seu desejo, é seu anseio. Ainda que não esteja acontecendo agora, mas você deseja isso? Ou você deseja ser como o mundo quer que seja? Um pregador chamado Paul Washer,
Ele falou uma coisa interessante sobre criação de filhos. Ele falou que quando olha para os planos que temos para nossos filhos, é muito parecido com o plano que os ímpios têm para os filhos. Porque o ímpio quer que o filho estude, tenha uma casa com piscina, 2 carros da garagem, que se case e tenha um bom conforto. E a resposta dele foi: para o meu filho eu desejo que ele coloque a bandeira do Evangelho onde ainda não foi colocada. Eu desejo que ele seja usado por Deus poderosamente para avançar o reino. E se ele cair nesse processo, que ele seja um anônimo na terra, mas conhecido nos céus. Quantos de nós podemos afirmar que nossos filhos são conhecidos nos céus, ainda que a terra não os conheça? Desejamos isso? Fechando o terceiro ponto, amados. Você e eu somos soldados de Cristo. Compete a nós combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. O autor e consumador de nossa fé nos aguarda com as palavras: vinde, benditos de meu Pai. Ah, como eu anseio ouvir essa palavra, amados. Vinde, benditos de meu Pai. Que sejamos usados, amados irmãos, para despertar outras pessoas. Não há nada que valha mais do que uma alma, irmãos. Você tem desejo de ganhar almas? Tem desejo de edificar almas? Você anseia ser a pessoa que vai ser usada por Deus para despertar aqueles que vivem de maneira perdida? Isso é uma meta para você, é um plano seu. Você deseja isso? Ou tanto faz? Partindo para a conclusão, irmãos. É comum você pensar na igreja, e muitos cristãos assim o pensam, olhar para a igreja e pensar que a igreja é um hospital. A igreja é um hospital. Mas a igreja não é um hospital, irmãos. Outros vão dizer que a igreja é uma escola. Você vem aqui para sentar e aprender. Isso também não é igreja, irmãos. Como eu disse antes e eu repito, a igreja é o exército de Deus na terra, em território ocupado e hostil. Dentro do exército você tem hospital. Dentro do exército você tem escola. Mas essas coisas não definem o que o exército é. O exército de Deus na terra somos nós. Eu estou neste momento olhando para soldados de Cristo, pessoas que foram alistadas pelo Senhor para combater o bom combate. Pessoas que devem estar sempre na trincheira, ombro a ombro, combatendo o bom combate do Senhor. Esse é o seu chamado, este é o meu chamado. E sim, você pode ser ferido. Sim, você pode passar um tempo no hospital. Mas você está no hospital desejoso de voltar para a trincheira, até que seu Senhor venha. Para que quando Ele chegar, Ele nos encontre batalhando o bom combate. Porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. E meu medo, irmãos, é que Ele volte e me encontre acovardado em algum lugar e não combatendo o combate que Ele me listou para combater. E eu compartilho desse mesmo medo com você. É um combate, irmãos. Perceba, nós acabamos de ler um texto que fala sobre a armadura de Deus. Você não chega no hospital e ganha uma armadura. Não. Você ganha aquela roupa que vem aberta atrás e você fica carregando um negócio de soro para lá e para cá. Você também não chega numa escola e ganha uma armadura. Não. Na escola você ganha uma carteira, lápis, caneta e caderno. Se o Senhor está nos oferecendo a armadura de Deus, é porque nós estamos aonde, irmãos? Em um combate. Porque nós somos o exército do Deus vivo na terra. As Escrituras também afirmam que a igreja é outras coisas, irmãos, além de um exército. Ela é a noiva de Cristo, ela é a nação santa, ela é o sacerdócio real, ela é o povo de propriedade exclusiva de Deus, ela é a reunião dos eleitos do Senhor, entre outras definições. Entenda e guarde em seu coração essa verdade. Não são os crentes e nem os incrédulos que dirão o que a igreja é, mas sim o Senhor da igreja. Somente Ele pode dizer o que a sua igreja é. Somente a palavra pode definir a igreja. Porque pelo mundo nós nos tornaremos ONGs, nada mais do que isso. Apenas ONGs, que dá a comida da terra, mas não dá o pão do céu. Porque nós somos os mensageiros desta palavra, coluna e baluarte da verdade. Essa é a missão principal da igreja. Ela pode fazer outras coisas,
Ela pode ajudar, dar cursos, pode cortar cabelo, trabalho social. Sim, isso não está errado, mas essa não é a missão principal. Isso tudo é secundário. A missão principal é pregar a palavra de Deus. Para nossa reflexão, irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Vamos ler 2 versículos. Hebreus 12, logo depois de Filemão. Hebreus 12. Binho, deu certo o vídeo? Beleza. Amém? Preste atenção, amados. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, no capítulo anterior ele fala dos heróis da fé. Por isso que ele está falando dessa multidão de testemunhas. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Eu quero enfatizar, irmãos, 2 coisas aqui. Livre-se de todo o peso que te torna vagaroso. Tem coisas lícitas, irmãos, coisas que são aprovadas por Deus, mas que nos torna lentos e vagarosos nessa corrida. E o texto diz para nós nos livrarmos disso. Eu sei que do pecado você tem buscado se livrar. Repara, ele fala de coisas que nos deixam devagar, e depois ele fala e do pecado que nos atrapalha. São 2 coisas que nós precisamos nos livrar. Do peso que nos deixa lento para correr essa corrida, e também do pecado que nos atrapalha. E entre os pesos tem coisas lícitas, muitas coisas lícitas. Assistir uma série não é nada de pecaminoso assistir uma série, mas alguns de nós maratona uma série e fica 8 horas vendo a série, e o tempo de oração da pessoa é 10 minutos. Isso está deixando você lento, quando você deveria gastar mais tempo com o Senhor. Tem coisas que não são pecados, mas toma tempo seu com Deus. Toma tempo. Portanto, deixa você vagaroso, e também livre-se do pecado que nos atrapalha. Nós estamos ombro a ombro, protegendo um ao outro, ajudando um ao outro e prosseguindo, ganhando território, porque nós não queremos matar o nosso inimigo. Pelo contrário, a espada que nós lutamos é a palavra de Deus, e pela palavra de Deus ocorrem conversões do nosso inimigo. Nós não queremos que ele morra, nós queremos que ele se converta. Esse é o desejo daqueles que combatem um bom combate. Que aqueles que combatem contra ele no futuro sejam crentes fervorosos. Como é o caso do próprio apóstolo Paulo, que era um combatente ferrenho da igreja, mas depois se tornou um propagador ferrenho, um avançador do reino de Deus ferrenho também. Nós fomos chamados para isso, para proteger uns aos outros. E de certa maneira, irmãos, com todo o nosso coração, servirmos a Deus avançando o reino dele. Não é o seu reino, não é o meu, não é a nossa denominação, não. Nós temos que avançar o reino com R maiúsculo, pregando em tempo e fora de tempo, e nos livrando, irmãos, de tudo que nos torna vagarosos. Tem tanta coisa que deixa a gente devagar, irmãos, tanta coisa que nos distrai, tantas coisas que faz a gente perder tempo nessa realidade. Tanto tempo. Vamos orar ao Senhor, amados. Vamos encerrar. Ó Pai querido, santo, amado, bendito, nós te louvamos, te bendizemos, nós te engrandecemos, Senhor Deus. Reconhecemos a sua majestade, a sua grandeza. Reconhecemos, Senhor Deus, que muitas vezes, Pai amado, nós não estamos combatendo o bom combate, Pai. Muitas vezes estamos perdendo tempo com coisas que não são do seu interesse, Senhor. Como está escrito, porque todos buscam o que é do seu interesse e não o que é do interesse de Cristo Jesus. No dia de hoje, Senhor Deus, nós clamamos que o Senhor nos ajude a buscar aquilo que é do seu interesse. Eis-nos aqui, Pai, usa cada um de nós de acordo com a sua vontade e com o seu querer. Faça de nós, Pai querido, ganhadores de almas.
Ajuda-nos a pregar o Evangelho verdadeiramente, Senhor Deus. Coloque as palavras certas em nossos lábios. Ajuda-nos, Senhor Deus, a propagar a sua palavra com fidelidade. Lembrando, Senhor Deus, do que está escrito em 1 Coríntios 4:1, Senhor Deus, que nós somos simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Nos ajude a explicar os seus mistérios, Senhor Deus, e a pregoar a sua maravilhosa verdade, Senhor Deus, que nos enche de esperança em um mundo tenebroso e profundamente mergulhado no pecado, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai, e daqueles que nos cercam, e nos ajude, Senhor Deus, a cumprir, Pai querido, o nosso chamado, a nossa vocação com fidelidade. Perdoe a nossa negligência, Senhor Deus, e nos desperte, Pai querido, porque sabemos, Senhor Deus, que Jesus está prestes a voltar, Pai, e que quando Ele voltar, Ele nos encontre combatendo o bom combate, anunciando a sua maravilhosa palavra. Ajuda-nos, Pai querido, nos ajude, porque se o Senhor não nos ajudar, se não for na sua força, Senhor Deus, nós certamente fracassaremos. Mas na sua força, Pai, com a sua ajuda, Senhor Deus, com o Senhor nos fortalecendo, Pai, sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Nos ajude, Senhor, a sermos servos melhores. Amém. Amém.